Meus caros amigos e minhas caras amigas, internautas, leitores da Gazeta do Paraná, aqui estou de volta para novamente voltar com novidades sobre aqueles velhos assuntos. Infelizmente. Novidades que nos trazem tristeza, aborrecimento, revolta. É aquela velha história. INSS, pedágio, bancos, empresas aéreas com todo aquele conluio que as envolve, não é? Essa agência do governo aí que diz que é para fiscalizar, não fiscaliza nada, não é? Aeroportos, os preços nos aeroportos, a utilização dos serviços, preços inconcebíveis, inacreditáveis o que se cobra dos aeroportos hoje. E aí, de repente, aparece aí uns coleguinhas dando uma notícia como se aquilo fosse uma coisa extraordinária. Vejam, os idosos que têm o privilégio de pagarem passagens a custo pequeníssimo para viajarem de madrugada, não estão utilizando esse privilégio entre aspas, não é? Obrigar uma pessoa idosa a passar a noite inteira em claro para poder pegar um voo na madrugada, para pagar uma passagem lá de 200, 300, não sei quantos reais que eles dizem que é uma insignificância. É uma insignificância para quem é um marajá do governo e ganha milhares de reais por mês de salário, não é? Mas às vezes os 300, 200 reais de uma passagem aérea da madrugada faz falta para a pessoa. Faz falta. Mas vamos lá. Essa história dos aeroportos. Daí, um idoso vai utilizar esse voo da madrugada, pagando lá a passagem de 200 reais. É, porque a propaganda é essa, né? 200 reais, é insignificante. Aí ele chega no aeroporto e para utilizar os serviços do aeroporto. Ou para tomar um café e comer um pão de queijo. Um pão de queijo. Tomar um café e comer um pão de queijo. Sabe quanto custa? 35, 40 reais. Quer dizer, é a mesma coisa pegar um revólver e apontar para o peito do cidadão, não é? Porque isso é um roubo, é uma extorsão. Mas daí eu fui conversar com donos de lojas, de cafés, nesses aeroportos. Sabe o que eles nos disseram? Se nós não cobrarmos este preço, nós não conseguimos manter o nosso comércio aberto. Porque o aluguel que a Infraero cobra, este sim é um roubo. Então vejam, meus amigos, a coisa toda começa ali, ó, no governo. Infraero. Por que cobrar um aluguel exorbitante daqueles que vão prestar serviços nos aeroportos para a população? Obrigá-los a cobrar por uma xícara de café e um pão de queijo 30, 40 reais. Isso é roubo. Assim como também, não é? E aqui não é a tal da Infraero, aqui é a agência aí, que controla a aviação no país, que permite que as empresas aéreas, recebendo ajuda, subsídio, recebendo tudo o que querem do governo, ainda cobrem valores escorchantes por uma passagem aérea. Outro roubo. Vocês estão entendendo? A estrutura de transporte aéreo no Brasil, ela é toda montada para assaltar o cidadão, para roubar do cidadão. Em todos os seus aspectos. Veja o preço de uma passagem aérea. É uma exorbitância. Aí
Vem os espertinhos aí, os demagogos. Não, mas pare. Pode-se viajar na madrugada. Ah, na madrugada. Tá bem. É isso aí mesmo. O povo é trouxa. O povo aceita esse tipo de coisas. Não. As pessoas têm direitos. As pessoas precisam ter o seu direito garantido de viajar no horário que lhes convém, pegar o voo que lhes interessa e pagar uma passagem que seja realmente a expressão do custo mais o lucro que a empresa deva ter. Mas não uma roubalheira como essa. E eu quero abrir aqui um parênteses. Tá. Nós estamos fazendo essa campanha, a Gazeta do Paraná, os nossos veículos de comunicação, eu aqui, a Bruna, entendeu? Os nossos jornalistas. Mas podem saber, meus senhores, estamos sendo pressionados de uma forma assim que na história do jornal nunca chegou a tanto. É pressão, é denúncia, entendeu? É advertência em cima do jornal. Olha, parece que a ditadura voltou. Parece que voltou. Essa história do INSS que nós temos denunciado aqui sistematicamente e que vamos continuar denunciando, porque não é possível as pessoas terem sido roubadas em suas aposentadorias com a conivência do INSS e daí vem ameaça. Olha, é processo, é polícia, não sei o quê. Muito bem. É mentira? É mentira que assaltaram os aposentados, que roubaram dentro do INSS, é mentira? Mas eles vêm com ameaça, tentando nos intimidar, tentando nos calar. Não dá para falar em roubo de INSS. Roubaram o INSS. Nós estamos cobrando não só a devolução do roubo, mas também e principalmente que os ladrões sejam punidos. Não só os carecas intermediários ali, não. Não. Aqueles para o qual foi destinado o grosso do dinheiro roubado. Algum foi preso? Algum está sendo processado? Não. Não. Estão deixando passar. Os órgãos de fiscalização, da repressão no Brasil contra o crime organizado, porque o roubo do INSS é um crime organizado. Não, esses estão silenciados, não fazem nada. Foram lá atrás do careca e dos outros ali e tal, mas esses não fazem nada. Olha, com relação a esse careca, tem uma notícia que a Gazeta do Paraná publicou ontem, que é outra dessas notícias que no Brasil são normais. Em qualquer nação séria, decente, seria estarrecedora. Pois vocês vejam, esse careca vivia lá dentro do Senado, transacionando com os senadores. Talvez, olha, estou dizendo talvez, tá? Levando a mala lá para senadores, para alguns senadores que eram seus cúmplices, ou que o cobriam no roubo, no assalto ao INSS. Pois bem, vocês sabem o que aconteceu? O Senado decretou silêncio em tudo que diga respeito às visitas do careca e às conversas dele com os senadores. Bom, eles estão confessando, não é? 100 anos de silêncio. 100 anos, meus amigos. Tá? Então o cara assalta o INSS, pega o produto do roubo e sai por aí entregando para quem deu a cobertura, para quem é o destinatário do grosso do roubo. E daí andava lá pelo Senado. Muito bem, vai para lá, vem para cá, encontra o senador, fala com outro, entra no gabinete do senador, talvez com a mala, não é tal, mas não dá para falar, não se pode falar. 100 anos de silêncio. Ninguém dá nenhuma informação. Os nossos jornalistas esquentaram o telefone de ligar para o Senado pedindo informações. Não se fala, não se fala. Isso é como
os cartões corporativos da Presidência da República. Silêncio total também. Pois bem, o INSS é isso aí, meus amigos. É isso aí. Roubaram o INSS com a cumplicidade do próprio INSS. 7 bilhões. É o último roubo, mas a coisa não é longe. Daqui a pouco vai aparecer mais. Mas o que acontece? 7 bilhões. Bom, então tem que devolver. Na verdade, eles achavam que iam deixar o tempo correr, o povo ia esquecer, e os aposentados que precisam daquele dinheirinho todo mês iam ficar sem receber. Mas o clamor da sociedade brasileira foi tamanho, foi tão grande, que obrigou-os a tomarem providências para devolver o dinheiro. Mas o dinheiro a ser devolvido, certamente tem que ser aquele que a polícia vai atrás, pega o ladrão e toma o dinheiro de volta, entrega para que o INSS devolva para o aposentado que foi roubado. Não é assim? Não é o correto? Não. Mas acontece que os intermediários dos carecas, esses estão aí escrachados, foram pegos, tomaram algumas coisas deles e tal. Mas os verdadeiros beneficiários do roubo, esses não dá para mexer. Esses não se mexe. Não se fala. Esses não se investigam. Essa é a verdade. E aí, tiveram que arrumar dinheiro para devolver, porque a nação, a sociedade brasileira estava exigindo. Como é que eles fizeram? Vamos no Tesouro de novo. Quer dizer, o aposentado, entre outros tantos contribuintes do Brasil, a população como um todo, paga imposto. O aposentado foi roubado no INSS, continua pagando imposto, claro, todos pagamos esse valor escorchante de impostos, né? Mas aí pegam o dinheiro do imposto que todos pagamos, inclusive os aposentados, para fazerem um caixa no INSS para devolver o dinheiro que foi roubado dos aposentados. E o dinheiro roubado, esse está na mão do ladrão ou dos ladrões, mas não se pode sequer falar neles. Olha, eu não vou me admirar se daqui a pouco também baixarem aí uma medida proibindo se falar sobre o roubo no INSS por 100 anos. Essa é a verdade, meus amigos. Esse é o Brasil. Mas a Gazeta do Paraná, esse Gcast, os nossos veículos, o nosso site, o Ponto G, vai continuar cobrando, denunciando, mostrando para os nossos leitores, internautas, o que realmente está acontecendo no país. Essa é a verdade. Pode nos ameaçarem com processo, polícia, não sei mais o que, pode ameaçar, não tem nenhum problema. Também aqui vai um recado nosso. Aqueles que conduzirem a pressão em cima de nós têm que olhar o rabo. Olhem para trás. Porque nós não vamos nos calar. Nós queremos que vocês, nossos leitores e internautas, sejam os juízes do nosso procedimento, da nossa investigação jornalística. Vocês, não instituições, pessoas utilizadas por aqueles que estão com o rabo de fora, denunciados por nós, nos pressionem, tentem nos intimidar. Mas, vejam bem, INSS. Eu ia deixar por fim, para o fim, já falei. Tá. Mas, vejam aqui, ó. Eu comecei dizendo que, infelizmente, tinha que dar outras notícias também sobre o pedágio. Meus amigos, nós temos dito e repetido ao longo de 30 anos. Nós não somos contra o pedágio. Não. Nós somos a favor de que se cobre o pedágio, se houver redução no imposto, no IPVA, que é pago
pelos proprietários de veículos, pelos veículos, e cuja destinação do produto da arrecadação é para rodovias, estradas, vias públicas, para investir aí. Se cobra o pedágio e se cobra IPVA, como aqui no Paraná, por exemplo, 3,5% de alíquota, isso é bitributação, isso é ilegal. O que o governo tinha que fazer, eu vou repetir aqui mais uma vez, porque essa gente é surda, né? O interesse deles é não ouvir nada. É tomar-se todas as rodovias pedagiadas no Paraná e fazer o cálculo de quanto elas representam no total do sistema viário do Estado. 40%, 50%, 30%? Muito bem. Essa porcentagem tem que incidir para diminuir a alíquota do IPVA. É evidente. Ora, se eu pago 30%, 40%, 50% de IPVA através do pedágio, então eu não posso ser obrigado a pagar 100% de IPVA. Deu para entender, senhores governadores? Deu para entender? Não, mas vocês se fazem de surdos, de entendidos e cobram o pedágio, assaltam através do pedágio, com essas concessionárias que detêm a concessão do pedágio graças àqueles acertos, sabe? Aqueles acertos feitos lá entre meia dúzia, tá? Regados à propina. Mas, na verdade, está explícito. Cobrou pedágio, não pode, sobre as rodovias pedagiadas, incidir IPVA. Isso é bitributação. Bem, mas vejam aqui. Nós sempre dissemos que essa história do pedágio, tá, da forma com que ele é concedido, para quem é concedido e como é cobrado, o cálculo da tarifa, isso é ilegal. Isso chega a ser criminoso. Mas quem tem o poder de fiscalizar, de impedir essa coisa, está com os olhos tapados pela propina. É isso que acontece. E eu me lembro que eu disse aqui há poucos dias atrás, olha, vão começar a cobrar o pedágio no oeste do Paraná, sudoeste, me recordo disso. Antes eu tinha falado do pedágio que já se cobra há um ano lá no litoral e na região de Curitiba. Agora, começaram um mês atrás a cobrar o pedágio. Uma tarifa absurda. É inexplicável o valor que se cobra pela tarifa de pedágio no Paraná como um todo. Pois bem, no oeste e sudoeste começou faz um mês. Meus amigos, sabe o que aconteceu? Um mês. Não fizeram nada. Estão aí enganando, pintando faixa na estrada, roçando ali os barrancos das estradas, tá? E criando um caso enorme, um problema, um prejuízo à economia do Estado, porque eles, para pintarem uma faixinha na estrada, ou pintarem, vejam bem, os guarda-reios das estradas, eles interrompem o trânsito. E aí ficam ali veículos, os correspondentes motoristas, 1 hora, 2 horas, 6 horas, parados em fila nessas rodovias, porque eles estão ali pintando lá o guarda-reio, porque eles estão fazendo um tapa-buracozinho de 2 metros quadrados. Só, nada mais. Obras que venham a dar segurança, melhorar o trânsito das rodovias, isso eles não fazem, porque isso custa. E eles querem arrecadar. Até porque os cretinos que concederam para eles esses contratos leoninos, tá, fizeram incluir cláusulas nesses contratos
de que eles vão cobrar durante 5, 6 anos o pedágio, não são obrigados a fazer nada, a não ser essas pinturinhas, essas porcaria aí, e só depois é que vão começar a fazer obras, se vão começar. Se não aparecer nenhum cretino aí, que daqui 5, 6 anos vai aditar o contrato para desonerá-los de fazer obras, como foi feita nos contratos anteriores. Aqueles que acabaram aí há 2, 3 anos atrás. Tá? Obra nenhuma, só arrecadaram, só juntaram o dinheiro, só roubaram do motorista, do usuário das rodovias. Pois bem, aqui começaram a cobrar um mês atrás no Oeste e Sudoeste. Lá em Curitiba já faz 1 ano que estão cobrando. Obra nenhuma. Por quê? Porque está lá no contrato. Está lá que eles só têm obrigação de começar a fazer obras meia dúzia de anos depois. Está lá no contrato. Meus amigos, olha, alguém há de dizer aí, pois é, Marcos, mas é a empresa, ela assinou um contrato, não sei o quê. É verdade. É a empresa, assinou um contrato. Cretinos, criminosos que precisavam estar na cadeia são esses governantes, porque a concessão é pública. Foram eles que concederam dessa forma indecente esses contratos de pedágio. Essa que é a verdade. Meus amigos, o ano que vem vão ter eleições. O pedágio, os roubos, INSS, entendeu? A quadrilha das empresas aéreas, dos bancos, precisam todos serem julgados no voto que nós vamos dar o ano que vem. Por favor, é importante isso. Nós precisamos pesar todas essas coisas que nos fazem mal, que nos agridem, que permitem que sejamos roubados, que o país seja dominado por quadrilhas, ao darmos o nosso voto ano que vem. Não é possível. Não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Meus amigos, repito, o ano que vem teremos eleições. Vamos pensar bem, analisarmos os candidatos, aqueles que pretendem o nosso voto para se eleger, para ver se eles são dignos, responsáveis e merecedores da nossa confiança. Vamos pensar um pouco no que está acontecendo, no que aconteceu aí para trás, antes de darmos o voto. Vamos analisarmos bem, muito bem os candidatos. Porque, olhe, essa história do INSS, essa história do pedágio, essa história dos bancos, essa história das empresas aéreas, tudo é quadrilha. Aqui tudo é quadrilha. Eles se juntaram, as tais associações. Querem uma prova? Vejam. Quem está por trás do roubo do INSS? Associações, sindicatos. Dá para falar o nome? Não. Ninguém sabe, está tudo escondido. O INSS sabe, porque foi ele que permitiu o roubo. Foi ele que permitiu que os aposentados fossem roubados. Falam alguma coisa? Nada. Não falam nada. Na verdade, quem deveria investigar, fiscalizar, está fazendo isso? Está fazendo muito quieto, calados, porque sabem que se demonstrarem a sua intenção, a sua ação de combater o roubo do INSS, serão, sendo funcionários públicos, imediatamente afastados, calados. Essa que é a grande verdade. Portanto, meus amigos, quero finalizar aqui um pouquinho, rapidamente, falando dos bancos. É outra quadrilha. É outra quadrilha. E essa é a quadrilha mais forte, mais poderosa e a que detém o mando do país na mão. Sabe por quê? Porque o Tesouro Nacional, o governo brasileiro, está nas mãos deles. Imagine uma nação como o país, como o Brasil, que tem problemas seríssimos de educação,
de saúde. E aqui, quando eu falo de saúde, eu quero estender um pouquinho esse arco para dizer que a saúde do brasileiro é péssima, é ruim, também e principalmente por falta de saneamento básico. 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira, não tem o benefício do saneamento. Vocês imaginem, água tratada, captação de esgoto sanitário. Pois bem, o país que tem esses problemas seríssimos, gravíssimos, que vem se agravando ao longo dos anos. Tá? Um país em que as tarifas públicas são escorchantes. Um país que cobra impostos no maior índice do mundo. Pois bem, um país em que, então, enfim, quantas pessoas passam fome? Quantas pessoas precisam de emprego nesse país? Sim, porque eu digo uma coisa para vocês não acreditem nessas estatísticas, pesquisas pagas pelo governo, isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Ah, não, está diminuindo a fome, a miséria. Mentira! Olhem ao redor, nas suas cidades, olhem ao redor. Vão à periferia de qualquer cidade dessa. Aliás, hoje não precisa ir à periferia. Vão aos centros de cidade e vejam a situação que a grande maioria da população está vivendo. Vão ao centro de cidade. Basta ver ali. Gente sem ter onde morar, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. Gente que está morrendo por falta de assistência médica, hospitalar, ou até de um remédiozinho, por não ter o dinheiro para comprar o remédio. Dinheiro que falta para muitos dos aposentados que foram roubados no INSS. Pois bem, um país com toda essa dificuldade. Preste atenção. Paga regiamente para os bancos mais de 700 bilhões de reais por ano de juro. Não é amortização da dívida, não. A dívida está lá em trilhões. A dívida. O juro é 700 bilhões de reais que o Brasil, que o esforço dos brasileiros, que a miséria causada em cima dos brasileiros, arrecada para pagar meia dúzia de banqueiros. Meia dúzia. Sim. Vamos contar quantos bancos tem aqui? É só contar. Meia dúzia. Sabe o que é isso? A conivência desse governo, ou de governos, aliás, não é só desse, de governos, restringindo ao máximo a concorrência bancária no país, para que só essa meia dúzia fosse os donos da nação. Sim, porque qual é o governo que tem coragem de enfrentar essa gente? Qual o governo? Um governo que vive pendurado, vive aumentando a dívida pública. No dia em que esse governo não conseguir sacar dinheiro emprestado desses bancos ou rolar a dívida já existente, o país quebra e acaba o governo. Vocês vejam a força, é aí que está a força dos banqueiros. São donos do dinheiro e acabou essa história. Tá? Podem atrasar o que quiserem, pode deixar a população sem comer, sem emprego, sem remédio, sem hospital, sem escola. Mas os 700 bilhões de reais de juros, esses são pagos regiamente todo ano para os banqueiros. Cada vez mais ricos, fabulosamente ricos, indecentemente ricos. E vocês vão, qualquer agência de banco aí, diminuíram assustadoramente as agências, não é? Fecharam agências. Com isso, demitiram um funcionário, mandaram embora. Pode ficar sem emprego, não tem problema nenhum. O banqueiro não tem nada a ver com isso. Restringir o atendimento à população. Hoje as agências que sobraram
são fontes de filas imensas de pessoas que vão lá, muitas vão lá receber o salário, fazer um pagamento. Mas onde existia 10 agências, hoje tem uma só. Essa é a grande verdade. E o pior de tudo, nessa uma só, ainda não tem os funcionários, os empregados necessários para atender a população. Não tem. Sempre está lá, 1, 2, 3 só e acabou-se. Tá? E as pessoas quiserem que esperem. Não tem para quem reclamar. Experimente reclamar de um banco. Não tem para quem reclamar. Essa é a grande verdade. Então vejo. É a quadrilha do pedágio, é a quadrilha que assalta o INSS e outras instituições públicas, não é? É a quadrilha dos bancos, é a quadrilha dos remédios. Essa é outra quadrilha. Essa história é a seguinte. Eles corrigem os preços, aumentam os preços e o governo, vítima, tá? Vítima, como toda a população, da ação deles, não pode reagir. Porque senão vocês sabem o que acontece, meus amigos? Eles param de fabricar o medicamento. E as pessoas que precisam vão conseguir aonde? Vão morrer. Vão morrer por falta do remédio, por falta do medicamento. As pessoas que adoecem pela falta de assistência à saúde, pela falta de saneamento básico no país, 100 milhões precisam do remédio. E são vítimas dos laboratórios. Ou pagam o preço que eles querem, ou então deixa para lá, morra. Essa é a realidade do país hoje. Meus amigos, eu quero pedir desculpas a vocês, porque às vezes, nesses meus comentários, eu passo dos limites. Mas eu vejo tanta injustiça nesse país, entendeu? E não falo só do Brasil como um todo, falo dos municípios onde eu ando por aí, onde circula a Gazeta do Paraná. Aliás, hoje, eletronicamente, o jornal circula no mundo. Nós temos leitor lá na China, no Afeganistão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na África, não é? Mas eu me exalto tamanhas injustiças que eu vejo, que eu percebo, que ocorrem com os meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs brasileiras. Por isso eu peço desculpas a vocês quando eu me exalto um pouco aqui. Mas, na verdade, essas coisas precisam ser ditas. É necessário que se diga isso. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos amedrontarmos com a tal proibição de 100 anos para não se falar do roubo do INSS, dos passeios do careca intermediário lá na roubalheira, lá no Senado e por aí afora. Não. A Gazeta do Paraná vai continuar falando. Vai continuar falando. Nós estamos sendo alvos, vítimas de perseguições, de ameaças, de processos, mas nós vamos continuar falando. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.